Olá, senhoras e senhores, concursantes de todo o país, bem-vindos de volta à nossa legislação extravagante. Estamos falando aqui da Lei 13.344 de 2016, que dispôs sobre a questão relacionada à prevenção, à repressão, à atenção às situações envolvendo o tráfico de pessoas. No nosso bloco anterior, nós falamos sobre, lemos o artigo 2º, identificamos lá os princípios norteadores do enfrentamento ao tráfico de pessoas, tá? Então, nesse contexto, nós temos no artigo 2º os princípios e no artigo 3º traz as diretrizes, tá? Quais são as diretrizes que devem ser obedecidas para esse enfrentamento do tráfico de pessoas no nosso país, tá? Então, as diretrizes são as seguintes. Nós temos aqui, artigo 3º. O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá às seguintes diretrizes. Primeiro, fortalecimento do Pacto Federativo por meio de atuação conjunta e articulada das esferas de governo no âmbito das respectivas competências. Aqui, o Pacto Federativo entre todas as unidades da federação, a nível municipal, estadual, tá? Para que exista esse enfrentamento. Somente com operação conjunta e articulada, tá? De um poder estatal pode-se realmente fazer esse enfrentamento. Então, o fortalecimento do Pacto Federativo. Essa é a primeira diretriz. Depois, temos outra forma de fortalecimento, né? Que é da atuação aí das regiões, das áreas que a gente tem também como uma diretriz, tá? Mas depois nós temos as articulações. Você tem que fortalecer e tem que articular quem? Para fazer só o governo ou entidades não governamentais também podem gerar a frente de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Organizações governamentais e não governamentais, tá? Nos termos aqui do inciso 2. Então temos aqui, articulação com organizações governamentais e não governamentais, com as famosas ONGs, né? Então aqui nós temos as organizações governamentais, tá? E as organizações não governamentais, seja elas nacionais ou estrangeiras, porque o crime é um crime muitas vezes transnacional, né? Depois, incentivo à participação da sociedade em instâncias de controle social e das entidades de classes ou profissionais na discussão das políticas públicas sobre o tráfico de pessoas. Então, incentiva a participação da sociedade em geral, tá? Inciso 4. Estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, envolvendo todas as esferas do governo e organizações da sociedade civil. Então, aqui, organizar a rede de enfrentamento. Eu até coloquei um quadrinho depois aqui para vocês darem uma olhadinha na rede de enfrentamentos, mas lá no final ali dos nossos slides eu coloquei, né, o que é estabelecido como rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Depois, fortalecimento da atuação em áreas ou regiões de maior incidência do delito, como as de fronteira, portos, aeroportos, rodovias e estações rodoviárias e ferroviárias, tá? Por quê? Porque esses locais, tá? As fronteiras, os portos, aeroportos, rodovias, estações rodoviárias e ferroviárias são as áreas que têm a maior incidência do delito de tráfico de pessoas. Depois, estímulo à cooperação internacional, tá? Tendo em vista, falei para vocês, o tráfico, ele muitas vezes atua de forma transnacional, internacional. Inciso 7, incentivo, então tem incentivo da participação da sociedade e temos incentivo à realização de estudos e pesquisas e ao seu compartilhamento. É porque é o seguinte, gente, para você enfrentar alguma coisa, primeiro você tem que saber onde existe, como atua, porque como o tráfico de pessoas é um crime subnotificado, tem que existir um incentivo para estudos, pesquisas, coleta de dados, tem que ser incentivada a
a comunicação anônima de infrações penais, a chamada denúncia anônima, tá? E fazer pesquisas, estudos para identificar onde acontece, com quem acontece, qual o grupo mais vulnerável, porque dentro dos vulneráveis tem aqueles mais vulneráveis, tá? Então, quais os grupos que são os vulneráveis dos vulneráveis? Porque existe, por exemplo, o idoso do idoso. Tem o idoso com mais de 60 anos, mas agora já existe uma nova prioridade no nosso país. A prioridade para o maior de 80 anos. Aí, nesse caso, nós temos subgrupos dentro de grupos de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas. Temos que saber, através de estudos e pesquisas, qual é a estatística, qual é o grupo ainda mais vulnerável dentro dessa visualização, tá? Depois, então, incentivo a realização de estudos e pesquisas, preservação do sigilo dos procedimentos administrativos e judiciais nos termos da lei. Olha só, as pessoas, elas sofrem com revitimização, elas sofrem com as consequências dos atos que praticam. Muitas vezes, o problema dela ser aceita e de diminuir as consequências é porque ela é olhada como aquela que colaborou para a própria situação de exploração, tá? Se ele não quisesse, se ele não tivesse se posicionado dessa forma, se não tivesse ido atrás dessa informação, tivesse sido um pouco mais cauteloso. Então, nesse caso, para que a pessoa possa se sentir mais segura, existe essa preservação do sigilo. É da mesma forma como quando a gente fala dos crimes contra a dignidade sexual, tá? Do artigo 213 e seguintes, até o crime de exploração sexual pelo lenocínio, exploração de prostituição, todos os títulos deste capítulo correm em segredo de justiça, sobre sigilo, assim como a questão relacionada ao tráfico de pessoas. Então, o sigilo dos procedimentos, tanto para fins de ser necessário para investigar, como também necessário para a proteção da própria vítima em si. Além do procedimento de apuração, ser normalmente sempre sigiloso, para garantir maior eficácia da investigação criminal. Gestão e último, aqui, a última diretriz que nós temos é a gestão, ou seja, a administração integrada para a coordenação da política e dos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, tá? Então aqui, ó, integração, tá? Pactos, participação, estruturação ali da rede. Então tem que existir esta unificação. Então vamos ver aqui como é que a gente poderia colocar aqui em um mapa conceitual, em um mapinha mental. Coloquei aqui, ó, as diretrizes. As diretrizes estão no artigo 3º, tá? Então, primeiro que tem que existir aqui é a situação do fortalecimento, tá? Então, estímulo e incentivo. Tá faltando aqui um Czinho, né? Então, aqui, ó, incentivo. Então, nós temos aqui, ó, o estímulo e o incentivo que tem que existir para que nós tenhamos a possibilidade aí de fazer esse enfrentamento, né? Então, o enfrentamento do tráfico de pessoas atenderá às seguintes diretrizes. Primeiro, incentivos a quê? A participação da sociedade, tá? A realização de estudos. Então, aqui, ó, incentivos à participação da sociedade, tá? Instâncias de controle social, então, incentivos à participação da sociedade, tá? E entidades de classes profissionais e tudo mais. Incentivo também a quê? Incentivos à realização de estudos e pesquisas. Tá lá no inciso, aqui o 7º, salvo engano, tá? Então tá lá no inciso 7º, tá? E essa questão desse estímulo, estimular o quê? Tá? A incentivar, estimular a cooperação internacional, tá? Então aqui, ó, a cooperação internacional tá lá no inciso, aqui, 6º, tá? Das diretrizes ali, das 9 diretrizes estabelecidas no artigo 3º, tá? Depois, verificação aí de condições, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, quando nós analisamos essa questão de estruturação da rede, tá? De verificar as situações aí de condições em que as pessoas se encontram, tá? Então, nesse caso, seria uma gestão integrada, tá? Verificação das condições aqui, ó. Nós podemos colocar
uma gestão integrada aqui para a coordenação. Então, verificação de condições para a gestão integrada. Para a gestão integrada. Isso aqui você encontra lá no inciso 9, né? Então, o que acontece? Nesse caso, além dessa situação aqui estabelecida. Depois, fortalecimento do Pacto Federativo. Isso está lá no inciso 1, né? Então, o fortalecimento do Pacto Federativo por ação conjunta aí e articulada das esferas do governo, tá? Em todas as suas competências, tá? E também o fortalecimento da atuação nas áreas de maior incidência, conforme nós comentamos agora há pouco, na área de fronteira, na área de portos, aeroportos, rodovias, rodoviárias, tá? Nos termos aí do inciso 5, tá? Depois, articulações com organizações, tá? Organizações governamentais e não governamentais, tá? Com as ONGs. Então, nesse caso, quando nós falamos aqui das articulações com organizações governamentais, não governamentais, ó, tá lá no inciso 2, tá? Então, nesse caso, nós temos essa situação elencada, estruturação, tá? Da rede de enfrentamentos. Tem que existir uma estruturação da rede de enfrentamentos, tá? Então, que nós não só a gestão integrada, verificação das condições para estruturação da rede de enfrentamento, tá? Então, aqui é estruturação. Vou colocar aqui, ó, que tá faltando a questão da estruturação, porque a gestão integrada vai estar bem aqui novamente, ó. Então, aqui, ó, estruturação. Opa, apaguei demais. Estruturação da rede, aqui, ó, da rede de enfrentamentos, tá? Na sequência, nós temos aqui, ó, preservação do sigilo, tá? Tá lá no inciso 8º, e a gestão integrada, que está lá no inciso 9, tá? Então, aqui, realmente, só essa questão da verificação das condições, que era para, na realidade, ter colocado estruturação aqui da rede integrada para o combate ao tráfico de pessoas, tá? Então, nesse caso, quando nós falamos dessa situação relacionadas aqui a esse tipo de atividade, que está no inciso 4, né? Quando nós falamos dessas diretrizes, como é que pode cair na prova, Deus Dedi? Nós vamos fazendo uns exercícios de fixação. Na prova pode cair a letra da lei, tá? Então, o que acontece? Eles podem até misturar a dignidade da pessoa humana, o respeito à dignidade da pessoa humana, o tratamento não discriminatório. É uma diretriz? Não, é um princípio. A diretriz é o fortalecimento, são os incentivos, são as articulações, são os fortalecimentos de pactos federativos, são estímulos, são cooperações. Isso aí você pode identificar que o primeiro é aquela parte poética, né? De toda a respeitabilidade, começando com a dignidade da pessoa humana, com a não discriminação, tá? Com a aceitação de direitos humanos, tá? Com toda a parte de integração, não revitimização, tá? Atenção às vítimas, atenção integral, até mesmo uma situação de proteção integral para menores de 18 anos. Então, nós estamos falando de princípios, tá? De proteção, de atenção, de respeito, de dignidade. Agora, a diretriz não. É articular, é fortalecer, é preservar, é incentivar estudos, pesquisas, fortalecer pactos, estruturar redes de atendimento. Essas são diretrizes, ok? Na sequência, nós temos agora a prevenção, tá? Então, princípios, diretrizes, artigo 2º, artigo 3º. Agora vamos para o artigo 4º, que é sobre a prevenção, ou seja, evitar que venha a acontecer o tráfico de pessoas. A prevenção ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio, primeiro, da implantação de medidas intersetoriais e integradas nas áreas de saúde, ou seja, intersetoriais, integração, tá? Então, aqui nós temos a integração de quais áreas? Saúde, educação, trabalho, segurança pública. Então, para você ter uma prevenção efetiva, as medidas, as ações, elas têm que envolver áreas de saúde, educação, trabalho, segurança pública,
justiça, o acesso à justiça, turismo, isso aqui as pessoas podem até pensar, turismo sim, turismo, tá? Assistência social, desenvolvimento rural, tá? Porque nós temos um alto índice de áreas afetadas em zonas rurais, tá? Implementação de medidas integradas, intersetoriais, envolvendo os esportes, envolvendo a comunicação, aqui a comunicação é importantíssima, tá? Cultura, tá? E direitos humanos. Direitos humanos não só está dentro da linha de princípios, como está dentro da linha aqui de prevenção ao tráfico de pessoas. Inciso 2. A prevenção ao tráfico dar-se-á por meio de campanhas socioeducativas. Campanhas para quê? Para conscientizar as pessoas, considerando as diferentes realidades e linguagens. Quando a gente fala de campanhas, quando a gente fala de formas de comunicação, tá? Então, você sabe que a comunicação do ser humano, ela vai além da linguagem formal, ela tem, cada região do país, alguns setores, alguns grupos sociais têm praticamente um dialeto, tá? Um jargão específico, nos quais eles se comunicam. E aí o que acontece? Nós temos realidades diferenciadas, nós temos setores no nosso país onde, locais no nosso país onde os pais só esperam a garota completar 14 anos, por quê? Porque ela já tem ali um namoradinho e coisa e tal, e só não casa antes porque é estupro de vulnerável, tá? Mas já autoriza, já existe a união estável após os 14 anos de idade, porque é uma outra realidade. Tudo que eles querem é uma pessoa que tem uma relação íntima de afeto para se tornar o protetor daquela pessoa. E a gente, na nossa realidade, dentro de uma estruturação intelectual, fez curso superior, fez faculdade, tá? Participa da classe média, tem uma outra realidade, tá? Você, dependendo da área que você for atuar aí no serviço público, seja na área de segurança pública, como policial rodoviário federal, policial civil, policial militar, guarda municipal, o pessoal que integra o sistema penitenciário, ou se você for técnico judiciário, analista judiciário, dependendo da forma do tipo de serviço que você vai atender, você vai ter contato com realidades distintas da nossa. Tem pessoas que elas não têm contato com essa realidade, tá? De assistência, de governo, de vida fora de uma situação de criminalidade. Tem pessoas que nascem dentro das organizações criminosas, elas fazem parte de uma organização criminosa estrutural, tá? Elas fazem parte de uma situação de exclusão estrutural em determinados setores. Então, quando você vai fazer uma campanha educativa, tá? Ela tem que ser livre de preconceitos e de hipocrisias, tá? Ela tem que ser livre dessa situação, vou fazer meu trabalho por fazer. Eu sou pago para fazer uma campanha, vou colocar uns outdoors aqui, tá? Vou conscientizar, falar, ó, não pode fazer isso, você tem que trabalhar, tem que ter trabalho honesto, tem que mostrar como você pode agir, qual o caminho a ser usado, abrir as informações, tá? Dentro da realidade de cada país. Então, cada campanha educativa, ela atinge um público-alvo, porque nós temos um país continental, tá? Onde existe um altíssimo índice desse crime, tendo em vista a nossa questão de, vamos dizer, injustiça social, tá? Então, nós somos um país onde não existe um equilíbrio na questão da distribuição de rendas. Nós temos concentrações, tá? E um altíssimo nível de desequilíbrio em alguns tipos de divisão de valores no nosso país. E aí o que acontece? Como nós temos esse problema, tá? Nós temos realidades diferenciadas, tá? Então, temos que fazer tratamentos diferenciados, mas a primeira coisa é conseguir um equilíbrio, tá? Uma igualdade econômica, tá? Temos que nos estruturar melhor economicamente para que todos possam ter acesso e possam ter opções. Depois, incentivo, do incentivo aqui, ó, a prevenção dar-se-á por meio de incentivo à mobilização e à participação da sociedade civil. A sociedade tem que entender, tem que conhecer e tem que se posicionar contra o tráfico de pessoas. Tem que se mobilizar. Não é só situações envolvendo tráfico, roubos
homicídios, corrupções, a sociedade também tem que se mobilizar em face dessa questão do tráfico de pessoas. E por fim, tá? A prevenção ao tráfico de pessoas dá-se-á por meio de incentivo a projetos de prevenção. Então aqui, ó, implementação de medidas intersetoriais e integradas aí nas áreas de educação, de saúde, de trabalho, de turismo, tá? De segurança pública, de assistência social, na área de desenvolvimento rural, comunicações, na área cultural e direitos humanos, tá? Então, medidas aí intersetoriais integradas, tá? Em todos esses setores. Campanhas educativas, verificando a linguagem e a realidade de cada país, de cada região do país, tá? Incentivos aqui à mobilização e além da questão das diferentes realidades, também nós estamos falando de imigrantes, tá? Além dessas questões de diferença de linguagem, muitas vezes eu falei que o português ele é variável de acordo com o local onde você se encontra. Em algumas situações as pessoas nem falam a língua nacional porque estão em situação de estrangeiro e muitas vezes em situação migratória irregular. Incentivos a projetos de prevenção. Essas são as formas de prevenção aqui do artigo 4º da nossa legislação. Na sequência, aqui eu trouxe para vocês a chamada rede de enfrentamento, tá? Conforme a gente falou lá no artigo 3º, que é uma das diretrizes, olha só, a rede de enfrentamento que nós temos ao tráfico de pessoas, tá? Envolve aqui vários setores da sociedade dentro dos nossos daquilo que nós chamamos de decretos regulamentares aqui da nossa legislação. Então, a rede de enfrentamento envolve as ONGs, organizações não governamentais, as embaixadas e consulados, envolve órgãos do sistema de justiça e de segurança pública, tá? Envolve comitê de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a rede de enfrentamento envolve os postos avançados de recepção de brasileiros deportados ou não admitidos em outro país, então brasileiros que chegam ou que não tenham sido admitidos em outro país, tá? Os núcleos de enfrentamento aos tráficos de pessoas criados diante dos nossos planos de enfrentamento, né, que tem desde 2010, há 10 anos nós temos planos de enfrentamento, envolve a rede de enfrentamento, envolve as unidades de saúde e os centros de referência de assistência social, que são os CRAS, e os centros aqui de referência especializados em assistência social, os CREAS, tá? Os CRAS e os CREAS. Então, esta é a chamada rede de enfrentamento que a gente tem direcionado lá pelas redes, né, que nós temos, pelos os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, a rede significa que ninguém é melhor que ninguém, é uma situação integrada, tá? Rede de enfrentamento. É necessário como uma diretriz aqui da nossa legislação. Agora a repressão, tá? Da repressão ao tráfico de pessoas. A repressão ao tráfico de pessoas dá-se-á por meio da cooperação entre órgãos do sistema de justiça e segurança nacionais e estrangeiros, tá? Da integração de políticas de ações de repressão aos crimes correlatos, ou seja, que são próximos, semelhantes, e da responsabilização de seus autores. Por quê? Porque nós temos o tráfico de pessoas, nós temos crime de lenocínio, que é a exploração sexual, temos o crime de remoção de órgãos, lesões corporais, tentativa de homicídio, temos o crime de sequestro e cárcere privado, que essa integração de políticas e ações aqui, elas trazem esses crimes correlatos, tá? E na repressão também, o artigo 5º estabelece aqui que a repressão ao tráfico de pessoas se dará por formação de equipes conjuntas de investigação. Então, equipes conjuntas de investigação, tá? Integração aqui das políticas e ações, que envolve aqui a mobilização de todos, a responsabilização dos autores, tá? E a cooperação aqui, ó, entre órgãos, da onde? Da Justiça e Segurança Pública. Agora, da proteção às vítimas em situação de tráfico de pessoas. A proteção e o atendimento à vítima, direta ou indireta do tráfico de pessoas, compreende assistência jurídica, social, de trabalho, emprego e saúde. Então, para você ter uma proteção,
tá? Você ter uma atenção, aí você tem que ter assistência jurídica, social, ser incluída em programas assistenciais, de trabalho, emprego. Acolhimento e abrigo provisório, tá? Então aqui, acolhimento e abrigo provisório. Inciso 3. Atenção às suas necessidades específicas, especialmente em relação às questões de gênero. Então aqui, ó, a proteção vai dar atenção. Cada pessoa tem necessidades específicas, tá? Por quê? Porque nós temos gêneros distintos, orientação sexual, em alguns casos distintas, tá? Origem étnica e social, que pode expor ainda mais, procedência, de onde vem a ascendência, a origem, né? Nacionalidade, a raça, a religião. Lembra vocês que não existe raça entre seres humanos. Essa expressão raça, para fins de segregação, para fins de atenção, para fins de inclusão, segregação no sentido de ser criminosa a segregação, tá? No sentido de inclusão, envolve aqui uma estrutura normativo-jurídica, tá? Para você, é sócio-jurídica a conceituação de raça e não científica, né? Raça, religião, independente aqui, ó, a necessidade específica relacionada à faixa etária, necessidade específica vinculada à situação migratória, atuação profissional, o que a pessoa exerce, a diversidade cultural, ela pode ser de uma região com um alto índice ali de culturas, etnias diferenciadas, indígenas, as necessidades específicas relacionadas à linguagem, muitas vezes não fala o idioma nacional, ou até mesmo é do país, mas só fala outras línguas estabelecidas em seus grupos étnicos internos específicos, tá? As necessidades específicas aqui relacionadas a laços sociais e familiares, ou qualquer outro status. Então, aqui, ó, atenção específica, atenção às necessidades específicas, seria o ponto aqui para você memorizar. Depois, preservação da intimidade, da identidade das vítimas, nesta proteção. Preservação, a revitimização no atendimento e nos procedimentos investigatórios e judiciais. Jamais jogar para a vítima a responsabilidade, nem mesmo parcial, pela infração penal. Ela é vítima, ponto. Se ela for revitimizada no atendimento não especializado, ela pode não colaborar, não aparecer mais, não difundir que existe uma rede de atendimento. Por quê? Porque o atendimento ele tem que ser humanizado, tá? A proteção, o atendimento às vítimas diretas e indiretas do tráfico de pessoas tem que ser um atendimento humanizado. Informações sobre procedimentos administrativos e judiciais. Assim como existe, por exemplo, lá na Lei Maria da Penha, quando a gente está estudando, a polícia tem que dar, no atendimento especializado, informações sobre os procedimentos, os direitos que ela tem na lei. Aqui também, no atendimento, tá? As pessoas têm que ser informadas, tá? Sobre os procedimentos, sobre a questão administrativa, sobre a questão judicial, sobre as redes de proteção que ela tem, tá? A preservação da sua intimidade, a não revitimização, tá? O acolhimento em abrigos temporário, os acolhimentos em abrigos, eles nunca são definitivos, é por prazo determinado. As assistências que ele teria direito, assistência jurídica, assistência à saúde, assistência social, ao trabalho, ao emprego, tá? Parágrafo 1º. A atenção às vítimas dar-se-á com a interrupção da situação de exploração da violência. Então, a primeira coisa é fazer cessar a prática delitiva, fazer cessar a violência. Então, primeira coisa que tem que existir é a interrupção da situação. Depois, fazer a sua reinserção social, tá? Depois, garantia de facilitação do acesso à educação, à cultura, à formação profissional, ao trabalho e, no caso de crianças e adolescentes, a busca de sua reinserção familiar e comunitária. Parágrafo 2º, tá? No exterior, a assistência imediata a vítimas brasileiras estará a cargo da rede consular brasileira e será prestada independentemente de sua situação migratória, ocupação ou outro status. Então, brasileiro em outro país, tá? A
assistência vai ser dada no consulado, tá? Mesmo que ele esteja lá de forma irregular. Parágrafo 3º. A assistência à saúde prevista ali no inciso 1, tá? Como forma de atenção, de proteção, deve compreender os aspectos de recuperação física e psicológica da vítima, porque muitos dos crimes não têm afetação apenas física. A afetação, para a maior parte dos crimes, é uma afetação psicológica, tá? Em relação à proteção e assistência, a gente tem aqui um quadrinho, tá? Um mapinha mental, que a gente vê no nosso próximo bloco sequencial, que aí a gente vai ver que a lei já vai terminar, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre o decreto e sobre o crime em si de tráfico de pessoas. Te encontro no próximo bloco.